alegria e satisfação que o canal EBD Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Saúdo a todos, irmãos e irmãs em Cristo, com a paz do Senhor. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que nesse primeiro trimestre de 2018 estamos estudando a revista que tem como título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. O pastor comentarista deste primeiro trimestre é o pastor José Gonçalves. Nós iremos estudar a lição de número 11, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Antes de nós iniciarmos, eu queria convidar todos os irmãos e irmãs em Cristo que compartilham semanalmente as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, você que valoriza o ensino cristocêntrico da Palavra do Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa de número 186, de valor em valor. O hino de número 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta missa, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar isso a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, em que nós iremos estudar a lição de número 11, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Vamos ler o texto áureo da lição. Louvado seja o nome dos seus irmãos que, por sua vez, já estão cadastrados no canal EBD, que assistem semanalmente. Por sua vez, podem também estar compartilhando com outras pessoas em diversas partes. O canal EBD Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Publica semanalmente no Facebook, no Google e no LinkedIn as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Você que é assíduo na sua igreja,
na escola bíblica dominical, não perca a escola bíblica dominical da sua igreja, porque lá onde o Senhor Deus, Ele também se faz presente quando toda a igreja reunida está aprendendo a palavra do Senhor. Vamos ler o textuário, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Verdade prática, a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós vemos aqui os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Nós vamos estudar nesta lição que, por sua vez, Abraão, considerado como pai da fé, ele, por sua vez, é um exemplo de fé para todos nós. Nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, da palavra do Senhor, quando Deus chama Abraão do meio da sua terra. Ele morava numa terra idólatra, numa terra em que adoravam a deusa da lua, Sim. E Deus chamou Abraão daquela terra idólatra, onde eles cultuavam a padroeira da lua, e Deus fez promessas a Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus para Harã. Nós podemos ver aqui Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo de número 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus amados? Então, vejamos aqui promessas que foram feitas ao patriarca da fé, Abraão, ao pai da fé, Abraão. Primeiramente, Deus pede para que ele saísse daquela terra idólatra, de Ur dos Caldeus, onde tinha como padroeira a deusa Sim, a deusa lua. Meus amados, Deus, ele quer primeiro tirar nós do meio, onde, por sua vez, o Espírito Santo de Deus não habita. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita onde existem espíritos de demônios, espíritos da idolatria, espírito do engano. Deus, ele não quer que o seu servo, a sua serva, permaneça num ambiente em que não há adoração ao único Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus não divide sua glória com ninguém, como está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42 da palavra do Senhor, versículo 8. Vamos ler aqui Isaías capítulo 42, versículo 8. Deus, ele é único, exclusivo, não pode ele, por sua vez, dividir a sua glória nem com padroeiros, nem com padroeiras, nem com santos mortos, nem com imagens, seja de qualquer tipo, né, de escultura. Deus não divide, a sua glória é somente dele. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem, ou seja, a outra divindade, não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, meus amados, nós podemos perceber neste ambiente, por sua vez bíblico, em que Abraão, ele se encontrava em uma terra que tinha como padroeira a deusa Sim, a deusa lua.
E Deus chama Abrão daquela terra idólatra, do meio da sua parentela, do meio dos seus pais. E Deus faz grandes promessas a Abrão. Deus diz primeiramente a Abrão: far-te-ei uma grande nação. Meus amados, a primeira promessa que Deus deu a Abraão era que da descendência de Abraão viria, por sua vez, hoje todos os crentes que estão na terra. Porque hoje nós podemos dizer que somos filhos na fé de Abraão. Se você puder abrir sua Bíblia aqui no livro de Gálatas, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos perceber aqui na palavra de Deus este cumprimento em Cristo. Gálatas 3, versículo 29, que diz: e se sois de Cristo, ou seja, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a terra, em todo o planeta Terra, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, meu caro irmão, irmã em Cristo, entenda assim, que hoje todos os crentes na terra, eles são da descendência de Abraão, a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta promessa já se cumpriu, porque cada dia aumenta o número de pessoas fazendo parte dessa família de Jesus Cristo. Essa família que tem como pai da fé Abraão. Nós podemos ver essa promessa aqui: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Bênção. Olha só, irmãos. Esta bênção que é grande, que Deus promete que engrandecerá o nome de Abraão, veio também por quê? Porque nós servimos a um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Hoje, qualquer crente hoje, ele adora o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em toda a terra, em todos os países do mundo onde existem crentes, é adorado e glorificado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, mais um cumprimento profético aconteceu neste momento. Porque nós todos servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. O nome dele foi engrandecido em toda a terra. E a Bíblia ainda diz no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção do Senhor na vida de Abraão permitiu que aqueles que por sua vez abençoassem a ele seriam abençoados. Hoje nós temos como isso exemplo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que marcha pregando a palavra de Deus nas 4 partes da terra. Os missionários, vamos dizer claramente, que estão nos países da Coreia do Norte, nos países da janela 10/40, onde são perseguidos, e muitos estão sendo até presos e sendo torturados e mortos por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Estes países que estão perseguindo a igreja do Senhor, esses países que estão torturando os missionários, são os mesmos países que hoje estão sendo amaldiçoados por Deus. Porque eles amaldiçoarem ao Deus de Abraão. Porque hoje, como igreja do Senhor, meus amados, nós somos descendência de Abraão. E Deus disse a Abraão: Abraão, da tua descendência, aqueles que abençoarem a tua descendência, a ti, Abraão, também serão abençoados. Mas aqueles que amaldiçoarem, hoje nós, como descendência de Abraão, hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu te digo, meu irmão e minha irmã, quem amaldiçoar um crente fiel a Deus, quem perseguir um missionário que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade, ele está sendo amaldiçoado. Ele está atraindo para si maldição. Porque, meus amados, esta palavra, ela tem que se cumprir.
Ai daqueles que tocarem nos meus ungidos e nos meus profetas, assim diz a palavra do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Os países que perseguirem os cristãos, os missionários que estão pregando a palavra do Senhor, eles serão amaldiçoados, como já estão sendo amaldiçoados. Amém, meus amados? E muitas pessoas não entendem por que acontece mortandade nesses países, por que está acontecendo guerras, porque perseguem a menina dos olhos de Deus, perseguem a descendência de Abraão. E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que serão amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, e a sua descendência. Veja só, meus amados, isso é um motivo para que nós, como igreja do Senhor, possamos saber que o Senhor Deus está conosco. O Senhor prometeu na sua palavra, lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, o próprio Jesus Cristo, ele disse na sua palavra que ele estará conosco, com a sua igreja. No versículo 20 ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Não temas, irmãos. Não temas, igreja do Senhor, aos levantes do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. Porque o Senhor Jesus prometeu e Ele é fiel para se cumprir. Aqueles que amaldiçoarem a tua vida serão amaldiçoados também. Mas aqueles que te abençoarem também serão abençoados. Esta palavra ela se cumpre. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. A Bíblia diz isso lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, o mesmo Deus diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele é fiel para confirmar a sua palavra. Ele confirma, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta. Amém? Vamos para a introdução da lição. Não vou ler a leitura bíblica em classe para não se estender devidamente em excesso. Os irmãos podem lerem, né, com mais calma, com mais, né, cautela, né, lendo versículo por versículo, meditando em cada versículo em casa. Amém? Eu recomendo a isso aos irmãos, sempre que lerem a Bíblia, né, pedir primeiramente a direção do Espírito Santo de Deus, para que você possa entender versículo por versículo. Se possível, você entender cada expressão da Bíblia. Porque, meus amados, se nós lermos a Bíblia passando por cima, nós poderemos perder da parte do Senhor muitas palavras que Deus vai impactar a tua vida, que Ele vai mudar a tua vida, porque toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E nós não podemos ler a Bíblia de uma forma apressada, de uma maneira que a gente não entenda o que está lendo, entendeu, meus amados? É por isso que eu estou recomendando os irmãos, quando lerem a Bíblia, leia paulatinamente, gradativamente, meditando, mastigando, aleluias, devagarzinho. Você vai mastigando e Deus vai falando, e Deus vai se manifestando, e Ele vai operando no meio do seu povo. Amém? Vamos para o objetivo geral da lição, é apresentar os gigantes da fé, segundo Hebreus 11, e o seu legado para a igreja. Vamos para a introdução. O autor acabara de fazer sua longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Essa exposição começou no capítulo 1 e se estendeu por quase todo o capítulo 10. Aqui ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres de Deus no antigo pacto, e como isso deveria ser tomado como exemplo para os cristãos do novo conceito. Essa fé, diferentemente do conceito de justificação dado por Paulo, aparece aqui com o sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. A fé demonstrada por eles em diferentes momentos da história e em diferentes situações foi o que garantiu as suas inserções na galeria dos heróis bíblicos.
essa mesma fé que garantiu que ele sempre avançasse e nunca recuasse, devemos imitar. Ou seja, a fé do Deus de Abraão, né, irmãos? A fé que moveu Abraão a sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, como nós já falamos no início, daquela terra idólatra que tinha como padroeira daquela cidade uma deusa chamada a deusa Sim, ou a deusa Lua. Com certeza havia ali espíritos de demônios naquela terra em que Abraão estava, juntamente com seus pais e a sua família. E Deus disse a Abraão: sai desta terra, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que mana leite e mel, uma terra que só adora ao Deus de Israel. Uma terra que não adora a padroeira Sim. Uma terra que só tem como único Deus, o Deus que não divide sua glória com ninguém. O Deus El Shaddai, o Deus Yahvé, o Deus Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Ou não dizer assim ainda, o Deus Altíssimo. Por isso que Deus ele não divide sua glória com ninguém, nem com as imagens de escultura, como nós já lemos. Quem está dividindo a glória de Deus, irmão, com padroeiro, com padroeira, ele está traindo para si maldição. É o que a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo de número 20, versículos de número 4 e 5, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus que tem o ciúme do meu povo, sou Deus que não divide a glória com ninguém, a minha glória é minha, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares as que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja aqui, irmãos, visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, os idólatras, os que adoram a imagens da escultura, têm maldição para a terceira e quarta geração daqueles que praticam este pecado. Então, meus amados, por isso que Deus disse primeiro a Abraão: Abraão, para que eu venha te usar, para que eu venha cumprir estas promessas que eu estou te fazendo, de te fazer uma grande nação, de engrandecer o teu nome, aleluias, glória a Deus, e abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, Abraão. Primeiramente, tu tem que me ouvir, tu tem que me obedecer, tu tem que sair do meio da idolatria, Abraão, e vai para a terra que eu vou te mostrar, aleluias. E Abraão, ouvindo a Deus, saiu da sua terra e levou ali seu sobrinho Ló, né, que não era para Abraão ter levado seu sobrinho Ló, não foi até que depois eles se separaram. Né, gerou problema, por quê? Deus disse: sai do meio da tua parentela. Abraão levou Ló. Ló era sobrinho de Abraão, não era para Abraão ter levado Ló. Apesar de ele ter obedecido a Deus, mas Abraão, nesse aspecto, ele não obedeceu. Ele é o pai da fé. Mas, infelizmente, Abraão, nesse aspecto, ele não obedeceu ao chamado, ao mandado de Deus. E depois houve problemas, né? Ló, ele foi para a terra de Sodoma e Gomorra. E lá, ele passou por um grande, né, desconforto, porque lá existia homossexualismo, violência, e foi obrigado a Abraão, né, irmãos, orar para que Deus livrasse Ló, quando Deus destruiu as duas cidades com fogo e enxofre. E ali depois Abraão teve que salvar Ló, naquela guerra em que ele encontrou-se com Melquisedeque na vinda, e Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão deu os dízimos de tudo, de todos os despojos que ele trouxe da guerra. Então, meus amados, quando Deus diz algo, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que querem obedecer a Deus, né, irmão? Só em algumas coisas, né? Mas Deus, ele é santo, ele quer santidade no vestir, no falar, no agir. Deus não quer santidade só, não é, irmãos, de umas coisas e outras não. Deus quer santidade em tudo, porque Deus é santo. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus diz algo, meu irmão, é para que nós possamos obedecer, porque o que Deus fala, Deus se compromete em cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. E eu creio que esta lição, ela tem um grande ensino para cada um de nós. Quando nós falamos, irmãos, do gigante da fé, nós temos exemplos de vários gigantes que usaram a fé para vencerem as lutas. Josué usou a fé para derrubar os muros de Jericó, que ali era um empecilho que impedia deles chegarem à terra prometida. Eles só podiam chegar a Canaã se eles passassem por aquela cidade chamada Jericó. E ali havia muros muito altos, irmãos? Muros que tinham grande espessura de pedras. E para ser quebrado aqueles muros, meus amados, só a intervenção de Deus. E ali Josué confiou no Senhor, não foi no braço de Josué. E Deus disse a Josué, e conforme Deus tinha dito a Josué, vai Josué, pega os levitas, os sacerdotes, e arrodeia, por sua vez, 7 voltas sobre Jericó. Aleluia! E a arca do Senhor estava rodeando durante 7 dias. E quando rodearam 7 dias, no 7º dia eles rodearam, por sua vez, mais 7. E ali Deus disse, gritai, porque nas mãos de vocês agora eu estou entregando Jericó. E ali, meus amados, Deus destruiu os muros de Jericó. E o povo de Israel passou e foi adiante. E seguiu adiante. Por quê? Porque a fé de Josué, Deus falou com ele, ele obedeceu conforme Deus tinha dito. E Deus deu vitória. Quer vitória? Dê ouvidos à voz do Senhor. Faça como Josué, que ouviu a voz do Senhor. E quando Deus falou com ele, ele cumpriu o mandado do Senhor e convocou todo o povo de Israel para rodearem ali a cidade de Jericó durante 7 dias. E durante 7 dias eles estiveram ali rodeando a cidade. A arca da aliança levada pelos sacerdotes. E no 7º dia, eles rodearam 7 vezes, e ali eles gritaram, e Deus entregou nas mãos dele o povo de Jericó, o seu rei. Para nós perceber que a fé, meus amados, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lá em Hebreus 11, versículo 6, diz, ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se achega, aproxima-se de Deus, é necessário crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, meus amados, quando nós falamos de fé, nós temos uma galeria de homens de Deus, até de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, mas ela considerou o Deus de Abraão, ela abençoou os descendentes de Abraão e por isso ela foi abençoada, ela foi liberta. Ela foi protegida quando Deus destruiu as muralhas de Jericó, juntamente com a sua família, porque ela usou a sua fé. Ela sabia que Deus já tinha tirado o povo de Israel do Egito, e ela reconhecia que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. E por conta da consideração que ela teve e abençoou o povo de Israel, ela foi abençoada, conforme está lá em Gênesis 12. E abençoarei os que te abençoarem. Meus amados, todo aquele que abençoar a descendência de Abraão, hoje, nós, igreja do Senhor, nós que pregamos a palavra do Senhor, hoje nós somos a descendência de Abraão. Aqueles que abençoarem os missionários, aqueles que abençoarem aqueles que estão fazendo o ID de Jesus, pode ter certeza que Deus, Ele te abençoará também. Mas ai daqueles que amaldiçoam os crentes. Ai daqueles que maltratam os crentes, que perseguem, que caluniam, que matam os crentes, como estão matando aí, nesses países que são inimigos do Evangelho. Eles já estão padecendo, eles já estão pagando preço, porque estão amaldiçoando quem não pode ser amaldiçoado. Irmãos, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que foi que Deus disse a ele? Como podes tu amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou, Balaão? E foi aí que Deus, falando com ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoou. Porque, irmão, não se pode amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. E foi isso que Deus falou a Balaão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos na presença do Senhor,
Não tem magia negra, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem macumbaria que atinja a vida do ungido de Deus e da ungida de Deus. Por quê? Porque nós estamos guardados debaixo da graça, debaixo do esconderijo do Altíssimo, como está lá no livro de Salmos 91, da palavra do Senhor. Fica tranquilo, esteja na presença do Senhor e você verá com seus olhos os milagres e prodígios em nome de Jesus Cristo. Vamos para o tópico número 1, a fé que gera confiança em Deus, subtópico 1, sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel, primeiro exemplo de homem de fé. Hebreus 11:4. Abel foi um homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. A Bíblia mostra que seu sacrifício, feito com fé, agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. Há muitas especulações sobre a natureza do sacrifício oferecido por Abel, mas o texto sagrado nada diz sobre o assunto. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Para o autor de Hebreus, os cristãos, assim como for Abel, deveriam ser em tudo confiantes, porque o Cristo a quem seguem é em tudo superior a Abel. Hebreus 12, versículo 24. É claro, com certeza, sem sobra de dúvida, né, irmãos? Que o Deus a quem nós servimos é grande e é superior a Abel, e muito, muito mais. Deus, ele é grande e não divide sua glória como ninguém, como nós já lemos lá em Isaías 42, versículo 8. Quando Abel ofereceu a Deus, ele não adorou, ele não ofertou o que sobrou, o resto, né, da sua fazenda, da sua criação. Pelo contrário, a Bíblia diz que Abel oferecia o que? As primícias. Sabe o que é isso? É você dar a primeira parte a Deus. Tem muitas pessoas que dão, né, uma oferta na igreja, né, porque sobrou das contas do mês, né? Eu paguei minhas contas, sobrou, eu vou dar uma oferta na igreja. Como é que você quer ser abençoado dessa maneira, meu irmão? Se você não coloca em primeiro lugar o reino de Deus, e você não pensa em primeiro abençoar a obra de Deus, como você quer ser abençoado? Faça como fez Abel, ele ofereceu a primeira parte, Deus recebeu. Deus se agradava da oferta de Abel. Já de Caim não, porque Caim não oferecia com espírito verdadeiro. Ele não era justo diante de Deus, ele era um homem que por sua vez precisava de libertação. E Jesus, ele diz na sua palavra que Deus procura na terra aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer, irmãos, pessoas que adoram a ele só da boca para fora. Deus recebe aquele que louva e adora a ele em espírito e em verdade, como fez Abel. Por isso que Deus, ele recebeu a oferta de Abel, né? E não recebeu a de Caim. Vamos para o subtópico 2, o testemunho de Enoque. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar a fé e confiança. Hebreus 11, versículo 5. Somente 2 pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Um é Elias, o profeta de Tisbe, e o outro é Enoque. A Bíblia diz que esse traslado de Enoque se deu por causa deste andar com Deus. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com ele, se não demonstrar fé. Deus é soberano e age como quer. Mas o fato é que Deus chamou Enoque para perto de si por causa do seu andar na fé. Sem fé ninguém agrada a Deus, como nós já lemos, né, irmãos? Como nós já falamos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, da palavra do Senhor, que diz assim, meus amados, vamos ler. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus, ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que são missionários e não têm medo de pregar a verdade, doem quem doer. Esses Deus recompensa, Deus galardoa. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o inimigo se levante, mas ele se levanta na vida de quem teme a Deus para cair, como fez na vida. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, de Enoque, o homem de Deus. Ele andava com Deus e Deus tirou ele da terra, Deus trasladou ele. Deus arrebatou Enoque, irmão. Só Enoque e Elias tiveram esse privilégio de ser arrebatado antes de morrer. Porque eles andavam com Deus. Eles eram fiéis ao Senhor. Eles buscavam o Senhor.
A Bíblia diz, buscar-me-eis e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor de todo o seu coração e você vai ver a glória do Senhor na tua vida. Vamos para o subtópico de número 3, a confiança de Noé. No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Foi uma geração à semelhança da nossa, imediatista, do aqui e agora. Nos dias de Noé já se vivia uma espécie de hedonismo, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato. Mateus 24, versículo 37 ao 39, que diz assim, né, irmãos? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente meu Pai que está no céu. Assim também será nos dias como Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que veio o dilúvio, até o dia como foi nos dias de Noé. Então, hoje não é diferente. A humanidade hoje, não é, irmãos? Quer prazer, quer beber, quer luxar, quer sexo, né? Quer motel, quer, por sua vez, desfrutar dos prazeres carnais e não querem buscar o Senhor. Mas assim como na época de Noé, Noé alertava o povo, dizendo ao povo que Deus iria destruir aquela humanidade com água no dilúvio, e o povo zombava dele, escarnecia de Noé, e a consequência disso foi que todos aqueles que não estavam na arca, eles foram naufragados, morreram sem salvação. Morreram sem o direito de ir para o céu. Por quê? Porque eles não deram ouvidos ao homem de Deus chamado Noé. Somente Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. Apenas 8 pessoas foram salvas. Hoje não é diferente. Deus não está procurando quantidade nas igrejas. Se tiver 2 ou 3 homens de Deus na igreja de fé, Deus vai operar no meio da sua igreja com 2 ou 3, como fez com Gideão. Deus fez, aleluias, dando um grande livramento ali a Gideão, quando 300 homens valorosos Deus escolheu para libertar Israel das mãos dos midianitas. Meus irmãos, Deus não vê quantidade, Deus não vê como vê o homem. A quantidade para Deus, né, não é o mais importante. Onde Deus vê que ali há sinceridade no meio do povo dele, Ele está presente, meus amados. Muitas pessoas acham que uma igreja tem que ser cheia, tem que ter muita gente. Não, meu irmão. Quando Deus vê ali que tem 2 ou 3 na igreja dele, que é fiel a Ele, Deus, Ele está presente e Ele vai operar no meio do seu povo. Só precisamos crer. Como fez a Noé, ele creu. Ele pregou durante muito tempo para aquelas pessoas, mas somente ele, os 3 filhos, as 3 noras e a esposa foram salvos do dilúvio. Que hoje nós não possamos deixar de crer. Jesus está voltando. Te prepara, agora não vai ser com água não, vai ser com fogo, viu? E a consequência daqueles que não estiverem na arca, ou seja, em Jesus, vai ser que vão perecer. Vai perecer a humanidade que rejeitou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2, a fé que faz ver o invisível. Subtópico 1, a obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, o patriarca da nação hebreia. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplos de fé, mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus como fora Abraão. Quando chamado por Deus, Abraão obedeceu a sua fé, o guiou mesmo quando não sabia para onde ir. Hebreus 11, versículo 8. Mas Abraão não era apenas pai dos judeus, ele era pai de todos que creem. Gálatas 3,7. Os cristãos deveriam seguir suas pegadas com a mesma obediência e a mesma fé do amigo de Deus. Abraão, na Bíblia, é considerado amigo de Deus. Não é, irmãos? Ele obedecia a Deus, ele ouvia a voz de Deus e ele ia para onde Deus mandava. Deus disse a ele: Abraão, sobe no monte e sacrifica teu filho. E Abraão levou seu filho Isaque até o monte Moriá, o monte da providência, Javé-Jirê. E quando ele estava com o cutelo para sacrificar Isaque, Deus usou do anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse: Abraão, meu filho, não faças mais isso, porque tu já provastes a mim que me amas. Irmãos, a fé de Abraão foi tão grande que ele cria que se ele sacrificasse o seu filho Isaque, o único filho, o filho da promessa, Deus iria ressuscitá-lo. Deus iria voltar a fazer com que ele voltasse a viver. Por quê? Porque quando Deus promete, ele cumpre. Deus prometeu a descendência de Abraão seria numerosa.
Como Deus iria, irmão, deixar Isaac morrer? Se Deus já tinha falado, porque a Bíblia diz que Deus vai lhe cumprir sua palavra. Então ele cria que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus voltaria a dar a vida a ele. Oh, glória a Deus. É uma fé viva, é uma fé possante. Este é o dom da fé. Subtópico 2, a fidelidade de José. A Escritura testemunha sobre a fidelidade de José. Embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. A fé o manteve vivo no Egito. Se a fé de Abraão fez com que conhecesse o desconhecido, por outro lado, a fé de José fez ele enxergar o invisível. Hebreus 11, versículo 22. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. De fato, a palavra grega saída, versículo 22, é a mesma usada para se referir ao êxodo. É essa fé que nos faz enxergar o desconhecido e acreditar no futuro que o autor exorta os crentes a demonstrar. Então veja a fé de José. Antes de morrer, ele disse, olha, vocês vão sair do Egito, Deus vai tirar vocês com braço forte e mão estendida. Mas quando vocês saírem daqui, levem meus ossos, porque os meus ossos não ficarão aqui. Então, meus amados, isso é o dom da fé. É alguém, por sua vez, crer quando Deus fala em visão, em sonhos. Quando Deus se manifesta usando um irmão em profecia. E a gente toma aquela palavra conosco e crê pela fé que vai se cumprir. Isso é a fé. Mas não é a fé natural que o homem tem. Não é, irmão? Que se ele tomar um remédio vai ficar bom. Se o médico passou uma antipirona, ele vai tomar e vai ficar bom. Essa não é a fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé sobrenatural. É uma fé que está acima dos olhos do homem. É uma fé que, como Deus deu, por sua vez, a José no Egito, ele creu e Deus cumpriu a sua fé. A sua palavra. O povo de Israel saiu do Egito, depois de quase 633 anos, viu o quê? Levaram os ossos de José. Terceiro subtópico. A determinação de Moisés. A jornada do êxodo sob a liderança de Moisés durou 40 anos. Todavia, a jornada da fé de Moisés começou bem antes. Hebreus 11, versículo 24 e 25. Moisés foi um homem determinado, ousado, confiante e cheio de fé. A sua fé também permitiu que ele enxergasse o invisível, pois teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Ele viu Cristo, mesmo tendo vivido centenas de anos antes, porque não seguir seu exemplo de fé na jornada espiritual. Outro exemplo na galeria dos heróis da fé, Moisés. Moisés nasceu, por sua vez, se criou no Egito. Ele, por sua vez, teve todos os privilégios de um filho de egípcio, filho da filha de Faraó, por criação. Ele aprendeu, estudou nas melhores universidades do Egito. Porém, Moisés não quis continuar servindo ao Deus dos egípcios, os demônios, porque eles adoravam vários deuses, era um país politeísta. E Moisés decidiu deixar todo aquele conforto do Egito para ficar no deserto. Ele foi para o deserto, meus amados. Moisés passou período de 40 anos cuidando de ovelhas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Até ter sido casado com a filha de Jetro, o seu sogro. E Moisés, ele aprendeu a ser manso. A Bíblia diz que ele foi muito manso, o homem mais manso da terra. E Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Por quê? Porque ele não quis trocar adoração ao único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó, para adorar os deuses do Egito. Ele trocou o conforto do Egito para adorar o Deus vivo. Nunca troque o conforto, o dinheiro, a fama, o sucesso, os bens materiais por Deus, porque assim como Moisés agiu com fé, Deus exaltou Moisés, ele pode exaltar a sua vida também. Se você tão somente não entregar sua alma à vaidade, como diz lá no Salmo 24, quem subirá no monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e puras de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Deus não se agrada do vaidoso. Deus não se agrada daquele que vive na vaidade. Deus se agrada daqueles que servem ao Senhor de coração sincero e totalmente entregues a Ele. Vamos para o tópico 3, a fé que dá poder para avançar. Primeiro subtópico, a ousadia de Josué.
Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Contudo, o ingresso da terra não poderia ser feito enquanto Jericó permanecesse de pé. Nada adiantava ter saído do Egito para ficar fora de Canaã. O povo só ficaria de pé se Jericó caísse. Numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso, bem armado e melhor treinado. Israel não possuía tais capacidades. O autor então mostra como eles venceram, pela fé. Sim, a fé foi a arma infalível nessa guerra. Se a fé os fez avançar na conquista da Canaã terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer na jornada celestial, é verdade? Porque agora nós estamos em busca de uma Canaã não terrena como era a Canaã do povo de Israel, mas uma Canaã celestial, uma Canaã eterna. E para nós chegarmos lá, nós temos que, como diz lá no livro de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida eterna, ou seja, para chegar lá, como diz lá em Mateus 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, aquele que for fiel até a morte, ele vai conseguir a Canaã celestial, que é o céu. Vamos para o subtópico 2, a coragem de Raabe. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida, escapou, como afirma o texto bíblico, pela fé. Mas a sua fé fez mais. Pela fé, Raabe, mesmo sendo gentia, entrou na linhagem do povo de Deus. Mateus 1:5. A fé de Raabe deve servir de inspiração e motivação para quem está na jornada rumo a Canaã celestial. Então já falamos de Raabe, prostituta, mas que ela protegeu, abençoou o povo de Israel. E a consequência de quem abençoou o povo de Israel é o quê? Vai ser abençoado. Quem abençoar um crente, será abençoado. Quem amaldiçoar um crente fiel, será amaldiçoado. Terceiro subtópico, o heroísmo de Gideão. O autor fecha a sua lista dos heróis da fé, citando vários personagens bíblicos. A lista é encabeçada por Gideão, um dos juízes durante o regime tribal israelita, Hebreus 11, versículo 32. Gideão foi desafiado por Deus a buscar o livramento do seu povo por meio da fé. Em desvantagem numérica e bélica, ele contava apenas com a fé da grandeza de Deus. Com apenas 300 homens, mas com a promessa